Bem, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula. Dessa vez eu estou passando aqui super rapidão para a gente conversar um pouco sobre alça de preenchimento, alça de repetição e travamento de células. Eu prometo que vai ser bem rapidão. Em relação à alça de preenchimento, o que seria isso, João? O Excel, ele preenche as nossas células, ou seja, ele pode preencher, no caso, de acordo com uma informação que a gente colocar numa célula anterior. Então, aqui a gente tem a alça para série de números. Como que é isso? Se eu coloco aqui 1 e aqui embaixo 2, por exemplo, de 1 para 2, ele variou 1. Se eu seleciono essas duas células e clico com o botão esquerdo do mouse nesse cantinho aqui direito verde, arrasto para baixo, você vai ver que ele vai criar uma série de números com intervalos de 1. Tá vendo? Tá, mas se meu intervalo não for de 1, não tem problema. Eu posso botar aqui 0 e 5, por exemplo. Seleciono os dois. E aí, ele vai fazer intervalos de 5 em 5, sem problemas. Então, essa é a alça de preenchimento para série de números. Vamos deixar aqui no de 5 e 5. E vamos agora para a alça de preenchimento em relação às datas. Bom, em relação às datas, funciona da mesma forma. Só que, deixa eu colocar, hoje é dia 21/7/2021. Já já vocês estarão fazendo esse curso, né? Mas, sem spoiler, vamos clicar aqui e arrastar para baixo da mesma forma. Então, dia 21, dia 22, dia 23, dia 31, e aqui virou até o mês, né? Então, ele já faz tudo bonitinho, de acordo com o que a gente coloque. Dias da semana. Bom, se eu colocar segunda e arrastar para baixo, vamos ver o que acontece. Ele vai copiar a palavra, segunda, né? E não é isso que a gente quer, não é isso que a gente queria. A gente queria os dias da semana. Eu posso colocar aqui, então, segunda-feira. E agora vamos ver o que acontece. Ele arrasta tudo bonitinho como a gente queria. Então, não funcionaria para segunda, mas para segunda-feira funcionaria. E assim para os outros dias da semana também. Outra forma que pode funcionar é se a gente abreviar como segue. Está para baixo. E aí ele tem segunda, terça, quarta, quinta e assim por diante. Tá? Então, essa é a alça de preenchimento do Excel. O que é que pode acontecer de diferente também? Nós podemos ter o preenchimento para formatos, mesclagens, enfim, bordas. Se eu tenho aqui, por exemplo, alça de preenchimento, seleciono essa célula e eu quero criar outra aqui embaixo igualzinho a essa. Posso arrastar para baixo e aí ele criou outra célula igualzinho àquela de cima, com a mesclagem que está aqui, né, de todas essas células, com a mesma palavra em negrito e a mesma borda. Posso dar um delete aqui, vai ficar essa borda aqui, a gente poderia limpar, mas vou dar um Ctrl Z, e aí funcionaria para as demais coisas. Inclusive aqui, posso botar para baixo, ele vai dar problema porque não está mesclado essas células, mas se eu colocasse aqui, sem problemas, ele iria. Lembrando que aqui ele vai fazer de um em um, a partir de agora, porque eu selecionei só o 55. Mas se eu tivesse selecionado 50 e o 55, ele iria fazer de 5 em 5. Tá? Fiz isso apenas para mostrar que ele arrasta também as bordas. Vou dar um Ctrl Z. Opa, fui demais. Beleza. Então, agora, em relação à alça de repetição e travamento de células. Vamos imaginar que conhecemos um rapaz chamado Freitas. Ele é um investidor nato. E aí, vamos analisar aqui quanto ele está investindo e quanto é esse investimento que ele coloca em reais, quanto é esse investimento em reais agora convertidos para dólar. Né? O preço do dólar hoje está R$ 5,22 no dia 21/7. E aí que a gente tem as datas. Começando aqui no dia 21/07. E vou arrastar aqui para baixo. Ele já vai colocar os outros dias, né? Como a gente acabou de ver.
Então imagine que o nosso amigo Freitas investiu hoje, no dia 21, R$500 nas ações do PET. Amanhã ele vai investir R$0. Dia 23 ele vai investir 600, depois só 50, depois 10, depois R$1.000, opa, R$1.000 e depois R$70. Bom, quanto que vai ser esses R$500 aqui, por exemplo, em dólar? Veja, se $1 custa R$ 5,22, então R$500 em dólar vai ser 500, que é essa célula, dividida pelo valor do dólar hoje. Então, 500 dividido por 5,22 dá 95,79 dólares. Tá? O que a gente pode fazer aqui, né, que a gente já viu, para não ter que ter o trabalho de ficar aqui digitando aqui todas as fórmulas? A gente pode clicar nessa célula, clica aqui embaixo no quadradinho verde e arrasta para baixo. Opa, o que aconteceu? Por que não copiou os valores como era para copiar e como a gente já fez antes? Existe um problema na alça de repetição, né? Estamos fazendo aqui uma alça de repetição de fórmulas, que é em relação ao travamento de células. Vamos observar o que está acontecendo aqui no dia 22 de julho. Apertar aqui um F2 para ver quais são as células que estão em trabalho. Então, de fato, é o valor do investimento em reais e o valor aqui dividido do dólar. Só que repare, ele não está essa célula toda como era para estar. Ele está aqui, esse valor, embaixo, né? Deixa eu colocar mais aqui, no dia agora 24, está mais embaixo ainda. No dia 25 está aqui. No dia 26 está aqui. E repare que azulzinho, né, que é o nosso valor do investimento em reais, está sempre ok, está sempre descendo. Bom, isso é um problema de travamento de células, um problema de repetição. Quando estamos trabalhando no Excel e a gente arrasta para baixo, como a gente fez aqui, ele vai arrastar todas as outras células da minha fórmula. Então, se minha fórmula é essa célula e essa célula, quando eu for arrastar ela para baixo, vamos analisar essa daqui, ó. Ele vai pegar essa daqui e arrastar para baixo. Opa, beleza, é o que a gente quer mesmo, né? A gente quer que agora a gente esteja analisando esse valor aqui, que é R$0. Porém, aqui na vermelha, ele vai arrastar para baixo. E a gente quer que esse valor fique fixo, né? Porque aqui vai ser o preço do dólar que vai valer para todas as outras fórmulas da tabela. Como que a gente faz isso? Deixa eu apagar essas demais aqui e essa daqui está certa. Bom, eu vou vir aqui na fórmula e vou apertar. Você pode selecionar a parte que você quer travar. No caso, essa em azul, eu quero que ela continue rolando para baixo. Porém, essa eu quero que ela trave. Então, basta eu apertar um F4. Selecionou, apertei um F4. Ele vai aparecer aqui o Szinho de dólar, o Szinho de dólar. Então, ele vai estar travando a coluna U e vai estar travando a linha 9. Né? Ou seja, em outras palavras, vai estar travando essa célula aqui. Vou dar um Enter e vamos ver o que acontece agora quando eu arrasto para baixo. Tudo belezinha, né? Com exceção aqui que está um traço, né? Mas R$0 são $0. Então, não tem problema, né? Se eu colocasse aqui 50, seria $9,58. Tá? Então, galera, o que eu quero mostrar aqui é que vocês precisam ter cuidado na hora de fazer esse aproveitamento de uma célula, de uma fórmula já escrita, para que não dê BO na sua planilha, tá? Então, você vai estar sempre analisando o que é que vai estar variando, né? Então, aqui a gente viu que variar essa em azul para baixo, tudo bem. Agora, essa tem que ficar bem travada. Se eu quisesse que essa vermelha aqui varie apenas para o lado, mas a coluna não variasse, o que é que eu poderia fazer? Eu poderia simplesmente vir aqui, onde tem a nossa célula que estava travada, deixa eu colocar aqui, e eu poderia travar a linha, né? Eu quero que ela continue nessa mesma linha, variando apenas as colunas. Então, ela travaria aqui, essa linha,
e ela poderia andar para cá e para cá. Então, na linha 9 seria travado e na coluna 1 eu iria excluir esse Szinho e beleza, daria um Enter e aí estava feito. Quando eu fosse repetir aqui as fórmulas, se fosse o caso, claro, ela iria obedecer esse nosso critério que a gente acabou de ver. Então, é muito importante essa função, porque arrastar essas fórmulas é algo que a gente faz com muita frequência, ok? Espero que vocês tenham entendido isso, mas não acabou ainda. Vamos ver aqui algumas funçõezinhas só para ficarmos craques, né? Temos aqui a função média, que como o nome já diz, e é bem intuitivo, calcula a média de um conjunto de valores. Então, posso clicar aqui, digito média com acento e parênteses. E aí ele vai perguntar, qual é o seu número 1? Qual é o seu número 2? No caso, ou você pode selecionando número e dando ponto e vírgula, ou você já pode selecionar todo o conjunto de dados. No caso aqui em reais, vamos ver qual é a média. Fecha o parênteses e dá um Enter. Nossa média, portanto, é 415,71. A mediana, vamos lá lembrar do Enem. Ela vai ser dada aqui por MED. Então, qual vai ser essa mediana aqui? Esse conjunto de dados vai ser 500, se a gente colocar aqui, como a gente lembra, o número em ordem e analisar aquela questão de, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 1, 2, 3. Então, a mediana, ela vai ser o valor que vai estar aqui depois que a gente colocar o nosso conjunto de dados em ordem. Qual vai ser o valor? Qual é o valor máximo que a gente tem aqui? Então, se a gente for olhar aqui por cima, a gente sabe que o valor máximo é 1000. Então, máximo desse conjunto de dados vai ser 1000, ele deu aqui. Qual o mínimo? Pela mesma lógica, o mínimo, se a gente for olhar aqui, é 10. Então, mínimo, para não ter que digitar o mínimo, a gente pode, quando ele ficar aqui azulzinho, apertar Tab, e aí a gente seleciona o conjunto de dados e dá um Enter. Então, o mínimo, de fato, é 10. E o maior? Poxa, a gente não acabou de calcular o valor máximo? Sim, tá? Você calculou o valor máximo, que é 1000, beleza. E o maior não era para ser 1000 também? Depende. Eu venho aqui, boto a função maior, e repare que ele sempre vai dar uma descrição aqui do que a função faz, né? Então, ele está dizendo aqui que ela vai retornar o maior valor késimo de um conjunto de dados. Por exemplo, o quinto maior número. Então, veja que interessante. Deixa eu selecionar aqui nossa matriz, nosso conjunto de dados, dar um ponto e vírgula, e ele vai aqui agora pedir, em negrito, para a gente selecionar o nosso K. Então, ao invés de eu escolher qual é o meu maior valor, eu poderia escolher quem é o meu segundo maior valor. A gente está vendo aqui que o nosso segundo maior valor é 700. Então, vou botar aqui 2 de segundo maior e dou um Enter. E ele vai dar 700. Se eu viesse aqui na fórmula e colocasse agora um 1 de primeiro maior valor, seria o 1000. E a gente pode fazer isso para os diferentes valores da nossa tabela. Então, pessoal, por hoje é só. Fiquem aí com a próxima aula e até mais. Tchau, tchau.